Bonjour les gars, comment ça va? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Universo Francês, o seu canal de francês no YouTube. Peço para que, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, por favor, me ajude a aumentar o número de inscritos aqui. Assista mais vídeos, dê um like, compartilhe com seus amigos e ajude a gente a crescer de alguma maneira, assistindo aos vídeos, compartilhando, comentando, sugerindo pautas, ok? Estou sempre aberto aí para a gente conversar, para ter temas, né, as pautas para os vídeos, que são sempre curtos e diretos, para ajudar você aí que está estudando francês como material complementar para seu ensino. Lembrando que é sempre importante ter um professor de francês para aprender uma língua, tá? Sempre ter o acompanhamento de um professor. Alguém pode ser autodidata? Até pode, mas um professor ele estudou para aquilo. E aqueles que estudaram, né? Porque tem muitos que estudaram francês, mas não se formaram professores, então apenas conhecem a língua e não conhecem processos didáticos. Esses professores formados são muito importantes para o aprendizado e os canais como o Universo Francês servem para que um tira dúvida, um conhecimento a mais, etc. Um material complementar, d'accord? Hoje eu estou aqui para falar das palavras interrogativas. Em francês a gente diz les mots interrogatifs. Bom, temos algumas palavras aí que servem para perguntas. Temos 8 para a gente falar. E depois eu vou falar de estilos de perguntas em francês, porque tem maneiras de se formular uma pergunta em francês, tá? A primeira palavra é comment. Comment. Ou seja, como. Né? Então você pode perguntar uma pergunta que todo mundo que estuda francês já sabe, que é comment allez-vous? Comment allez-vous? Né? Como você está? Comment allez-vous? Então essa é a primeira palavra, a palavra como. Nós temos a palavra où, que é onde, où. E aí podemos formular uma frase tal como où tu habites? Où tu habites? Né? Onde você mora? Você pode inclusive colocar no final, tu habites où? Isso depende da formalidade ou informalidade. Geralmente quando ela vem no final, ela é mais informal, mas você pode fazer como em português, onde você mora onde, né? Você pode colocar essas palavras interrogativas no começo da frase ou no final da frase. Então a palavra où, que é onde. A palavra combien, que é quanto, combien. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Quanto custa? Combien ça coûte? D'accord? Essa é a terceira palavra interrogativa. Combien? A palavra qui, que é quem. Então a gente pode dizer qui est votre prof? Qui est votre professeur? Né? Quem é o seu professor? Qui est votre professeur? Então, a palavra que é quem. Quinta palavra, interrogativa. Pourquoi? Pourquoi? Que é o porquê. Então, nós temos, por exemplo, pourquoi vous étudiez le français? Pourquoi vous étudiez le français? Por que você estuda francês? Pourquoi vous étudiez le français? É uma pergunta possível com o pourquoi. D'accord? Nós temos o também quand. Quand, que é a palavra quando. Quand. Quand tu voyages? Quand tu voyages? Quando você viaja? Quand tu voyages? Ah, então, quando. A gente tem a palavra que, a palavra interrogativa que. O que, às vezes, ele é acrescido do est que. Depois a gente vai ver o que é esse est que aí. Mas você pode dizer que mangez-vous? Que mangez-vous? Que seria, né, o que você está comendo? Que. Então, que seria o que. Não confundir com que é quem. Tá? E para terminar essa série de palavras, a gente tem o quel, que é qual.
Cuidado com o quel, porque o quel, em português nós temos qual e nós temos quais. A gente distingue singular e plural. Em francês, a gente tem 4 diferentes, porque a gente não só distingue singular e plural, como também distinguimos masculino e feminino. Nós temos 4 quels, todos pronunciados, né? Quel, não pronuncia esse S no final, claro. Então, nós temos quel, dessas grafias aqui, ó. Quel, quel, quel e quel, todas pronunciadas do mesmo jeito, mais uma masculino singular, feminino singular, masculino plural, feminino plural. Então, depende da pergunta. Então, por exemplo, quel est votre numéro de téléphone? Então, o número de telefone é masculino, então você vai colocar um tipo de quel aí, né? Se for um feminino, né? Quelle est votre maison? Quelle est votre maison? Então, qual que é a sua casa? Maison é feminino, então vai mudar o quelle. Vai mudar para o feminino. D'accord? Então, cuidado na hora de escrever. Na hora de falar, tá tudo como quelle, é super fácil. Na hora de escrever é que muda. Então, nós temos todos esses aí, como o comment, o combien, qui, où, pourquoi, que, quand e quel. D'accord? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver que as perguntas... A gente pode ter perguntas, né, que não tenham essas palavras interrogativas. A gente pode fazer perguntas sem elas, né? Por exemplo, tu vas au cinéma? Tu vas au cinéma? Você vai ao cinema? Tu vas au cinéma? Então, é uma pergunta possível, não é? Então, você pode fazer essa pergunta de 3 maneiras. Uma, somente com entonação, que é essa que eu fiz. Intonation, que é tu vas au cinéma. Você pode usar um auxiliar de pergunta que não existe em português, tá? Que é o est-ce que. Est-ce que. Porque às vezes, alguns franceses, dependendo do que eles estão fazendo e tal, eles acabam não entonando exatamente como uma pergunta. Então, você usando o est-ce que, você sabe que é uma pergunta, tá? Você pode usar o est-ce que e entonar. Então, por exemplo, est-ce que tu vas au cinéma? Est-ce que tu vas au cinéma? Eu sei, a frase fica maior, mas eles usam bastante o est-ce que. Est-ce que tu vas au cinéma? Tá? E usam às vezes o est-ce que com aquelas palavras interrogativas que eu mostrei ali, tá? Então, só usar a palavra interrogativa mais o est-ce que, tá? E a terceira maneira, geralmente é a maneira mais formal, que é como a gente pode ver, por exemplo, em alguns casos na língua inglesa, que a gente inverte verbo e sujeito, sujeito-verbo. Então, tu vas au cinéma ficaria vas-tu au cinéma? Né? Vous allez au cinéma? Allez-vous au cinéma? Por exemplo, a pergunta que a gente usou, comment allez-vous, no começo, já é uma inversão, não é? Porque a ordem seria comment vous allez. Primeiro o sujeito, depois o verbo, e eu já fiz a pergunta invertendo, e vocês já usam essa pergunta invertendo comment allez-vous, né? Porque você inverteu o verbo e o sujeito. Só cuidado quando você inverter o verbo e o sujeito, você precisa usar um trait d'union, que seria, né, um hífen. Então, comment allez-vous, ou allez-vous au cinéma, vas-tu au cinéma, precisa de um hífen. D'accord? E é isso aí, pessoal. Hoje falamos então das palavras les mots interrogatifs, as palavras interrogativas, e como a gente faz perguntas em francês. Merci beaucoup. Au revoir.